A coragem política para desalinhar e divergir é um atributo dos homens grandes, quando se processa na relação com os poderes estabelecidos, com os espartilhos doutrinários ou dogmáticos que limitam a liberdade de pensar e agir, com a outra face dos direitos de pertença, que se materializam nas obrigações que se impõem. Samora Machel Júnior, dirigente da Frelimo, tem revelado essa coragem e evidenciou-a na apreciação do comportamento do seu partido, a Frelimo, no processo eleitoral recente para as autarquias, ainda não encerrado. Não é fácil fazê-lo, e daí o seu mérito político e de caráter, certamente reconhecido, mesmo por quem não comunga das suas ideias. Criticou a ação da polícia moçambicana em Cabo Delgado e acusou-a da morte de 4 cidadãos por uso excessivo da força no quadro das eleições, divergindo claramente dos que no interior do poder se colocaram na comodidade do silêncio ou na justificação acrítica dos atos das forças de segurança. A coragem maior é a de olhar para dentro do seu próprio partido e dizer que a situação não é boa, que a Frelimo tem membros infiltrados que ascenderam ao poder interno, que condicionaram a liderança de Filipe Nyusi e que lhe influenciaram muitos processos da decisão interna do partido. Samora Machel Júnior reconhece que as eleições não correram bem e é fácil reconhecer nas suas palavras os riscos de instabilidade no país se as instituições e as lideranças não conseguirem repor a confiança no sistema eleitoral e nos resultados que proclama. As manifestações de rua e as pressões sobre o Conselho Constitucional estão, para já, contidas no que pode ser politicamente aceitável. Mas o retardamento de uma decisão final, solidamente sustentada e publicamente verificável, só tenderá a agravar a situação. A repressão policial não é solução em si para tão delicada controvérsia a merecer diálogo e transparência. Samora Machel Júnior carrega o referencial histórico e político do seu pai, o primeiro presidente da República de Moçambique e líder da Frelimo. E talvez isso tenha alguma influência na liberdade crítica com que se tem apresentado e no acolhimento que elas têm merecido de alguns setores do seu próprio partido e do país. O carisma pessoal e a coragem política não são hereditários e cada um constrói o seu próprio caminho. O seu pai construiu o dele, não consensual nos padrões de observação do nosso tempo, mas enquadrável nos ventos revolucionários e de limitação das liberdades públicas em nome da construção de um Estado com autoridade e de partido único liderante da sociedade. Eram esses os tempos e hoje são outros. A coragem crítica de Samora Machel Júnior, deve dizer-se, não floresceria nesses tempos idos. Deve lembrar-se bem, embora ainda jovem, dos tempos em que a dominante doutrinária, dogmática e da ação na Frelimo, como em todos os outros movimentos de libertação nacional, visava a construção de uma força que se impunha sobre a individualidade, em que a divergência era antirrevolucionária, em que a decisão tinha de ser cumprida e nunca questionada, e em que se proclamava como prática política interna a celebrada crítica e autocrítica, que pretendia fortalecer a coesão. A autocrítica era muita, e quanto mais exposta e ritualizada, melhor. Mas crítica, isso já era outra coisa. A crítica era, em geral, o primeiro passo para o afastamento e a exclusão, se não mesmo para outras punições mais radicais. Hoje é relativamente diferente, mas só relativamente. E daí ter de assinalar a coragem política de Samora Machel Júnior em agitar as águas no seu próprio partido e na sua gestão do Estado e tentar o retorno a uma certa nobreza da política.